Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos estudar mais uma situação de aprendizagem. Esta situação de aprendizagem está direcionada a alunos dos 8º anos. O nosso tema hoje é a vinda da família real para o Brasil. Você sabia que em 1808 a família real de Portugal veio para o Brasil? Cerca de 14.000 pessoas saíram de Portugal, atravessaram o Oceano Atlântico e desembarcaram no Brasil. Vamos conhecer um pouquinho mais desta aventura. Eu vou compartilhar a tela e nós vamos juntos estudar este assunto bastante importante. Pois bem, a vinda da família real para o Brasil. Já dissemos quando isso se deu, ano de 1808. E é importante estudarmos este assunto porque a vinda da família real para o Brasil foi um dos fatores mais significativos para a proclamação da independência, que aconteceu no ano de 1822. Guarde essas duas datas. 1808, a vinda da família real para o Brasil. 1822, a proclamação da independência do Brasil. Muito bem, nós vamos diminuir um pouquinho a nossa área de transparência para que vocês possam enxergar as anotações. Sugestão, deixe o celular na horizontal. Nós vamos observar, em primeiro lugar, quais foram os fatores externos que influenciaram na independência do Brasil. Por fatores externos, nós entendemos o quê? Os fatores que aconteceram fora do Brasil. E quais foram estes fatores? Estes fatores foram, primeiramente, a independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos se deu no ano de 1776. E, através desta independência, os Estados Unidos tornou-se soberano, independente da Inglaterra. Portanto, era a primeira colônia a romper os laços coloniais com sua metrópole. E este fator, ele influenciou algumas rebeliões que se deram no Brasil, que nós já estudamos anteriormente. A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Observem que as coisas que acontecem lá fora, elas acabam influenciando movimentos que se dão aqui dentro. Sempre é importante entendermos que um fato histórico ele não acontece isolado. Sempre está atrelado a uma série de outros acontecimentos que o antecederam. O segundo fator externo que influenciou na independência do Brasil é a Revolução Francesa, que se deu no ano de 1789, portanto, alguns anos depois da independência dos Estados Unidos. E você se lembra, já estudamos isso, a Revolução Francesa foi uma revolução levada a efeito pela burguesia, influenciada pelos ideais iluministas, e que pôs fim ao absolutismo na França, provando a capacidade da burguesia de se organizar e de promover transformações políticas. Ainda pensando em fatores externos que influenciaram a independência do Brasil, podemos citar a ascensão de Napoleão Bonaparte ao trono da França. Napoleão Bonaparte ele tinha uma política expansionista, e através dessa política expansionista ele conquistou diversas partes do continente europeu, como você pode ver neste mapa ao lado, exceto um deles, que lhe ofereceu resistência, a Inglaterra. Impossibilitado de vencer a Inglaterra através da guerra, haja visto que a Inglaterra é uma ilha e a sua marinha de guerra é poderosíssima,
Napoleão, então, decidiu enfraquecê-la economicamente e decretou o bloqueio continental. O que era o bloqueio continental? Era um decreto que impedia todos os países conquistados pela França ou sob a influência da França de comercializar com a Inglaterra. Se essa política desse certo, a Inglaterra, que é uma ilha, ficaria isolada economicamente. Através desse bloqueio econômico, ela perderia o seu poder e seria, então, facilmente conquistada pelos franceses. Muito bem, será que essa política deu certo? Essa política de Napoleão Bonaparte não deu certo. Alguns historiadores afirmam que este foi um tiro no pé que Napoleão deu, porque isso acabou se voltando contra ele mesmo. Mas este não é o assunto dessa nossa situação de aprendizagem. É importante que você entenda que este fator tem relação com a independência do Brasil. Mas, professor, o nosso tema da nossa aula não é a vinda da família real? Pois bem, mas para que nós entendamos este assunto, a vinda da família real, é importante conhecermos todos os passos anteriores que prepararam a vinda da família real. E olha, o bloqueio continental tem muito a ver com a vinda da família real ao Brasil. Um outro fator, e este é o mais importante, é a vinda da família real para o Brasil. De certa forma, isto preparou e pavimentou o caminho para a nossa independência. Por quê? Porque a vinda da família real provocou diversas mudanças políticas, econômicas e até mesmo sociais. Quais as mudanças políticas que ocorreram? Bem, a sede do governo português, pouco tempo depois, vem a estar no Brasil. Uma segunda mudança econômica foi o fato do Brasil, através de um decreto de Dom João VI, ter aberto os portos brasileiros ao comércio com as nações amigas. Isso praticamente decretava o fim do Pacto Colonial. Você se lembra que o Pacto Colonial era um acordo entre a metrópole e a colônia, onde a colônia enviava matérias-primas à metrópole, comprava produtos manufaturados da metrópole. Pois bem, essa relação de exclusividade é quebrada quando a família real vem ao Brasil. Porque antes mesmo de chegar à sede escolhida para ser a capital do país, no Rio de Janeiro, Dom João VI assina um decreto abrindo os portos brasileiros às nações amigas, entre aspas, a Inglaterra. Dessa forma, o Brasil perdia esta relação de exclusividade e perdia esta relação de dependência da sua metrópole para a realização do comércio. Aliás, uma das razões pelas quais Portugal veio ao Brasil é justamente para continuar mantendo boas relações políticas, econômicas e comerciais com a sua grande aliada, sua grande amiga, a Inglaterra. Pois bem, pensando agora em fatores internos, ou seja, fatores que se deram aqui no próprio país. Quais os fatores internos que prepararam a independência do Brasil? Então, nós vamos ver aqui 3 fatores internos. O primeiro, depois de 322 anos de dominação portuguesa, era natural que uma elite colonial tivesse sido formada aqui. Uma elite colonial que havia enriquecido através dos diversos ciclos econômicos que aqui se deram. O ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo da borracha, o ciclo do algodão, o ciclo do café. E esta elite colonial, que começava a se desenhar em 1822, ela começava a pleitear também a sua independência. O segundo fator é que movimentos nacionalistas, influenciados por outros movimentos ocorridos lá na Europa e na América, eles já desejavam a independência do Brasil. Você estudou a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, um movimento elitista e outro popular que queriam, ambos, a proclamação de uma república aqui no país. E a liberdade de realizar comércio com outras nações.
E uma terceira razão, um terceiro fator interno, é o próprio desenvolvimento da colônia, especialmente no ciclo da mineração. Neste ciclo, houve a urbanização e o enriquecimento de uma elite colonial. A imagem ao lado mostra uma igreja construída neste período, no período áureo da mineração em Minas Gerais. Em relação à vinda da família real, vamos observar isso com mais detalhes. Vamos entender o porquê que 14 mil pessoas saíram lá de Portugal, embarcaram em caravelas e vieram para o Brasil. Muito bem. É impossível falar da vinda da família real sem nos reportarmos ao bloqueio continental. O que foi o bloqueio continental mesmo? Foi a proibição dos países de fazerem comércio com a Inglaterra. E Portugal era uma nação amiga da Inglaterra. E ele ficou numa sinuca de bico, ou seja, ele ficou numa encruzilhada. Se Portugal obedecesse a Napoleão Bonaparte, a França, deixasse de fazer comércio com a Inglaterra poderia tomar as colônias portuguesas, inclusive o Brasil. Se Portugal continuasse fazendo comércio com a Inglaterra, Portugal seria invariavelmente invadida pelos franceses. Muito bem. Qual foi, então, a saída encontrada pelo governo português? Foi a transferência da corte para o Brasil. Então, observemos, na época, Portugal era governado pelo príncipe regente D. João, sua mãe, Dona Maria, ela havia enlouquecido. E a situação de Portugal perante a França realmente ficou uma situação delicada. Portugal estava sendo pressionado pelos franceses, através de Napoleão, a fechar os seus portos para os produtos ingleses, sob o risco de ser invadido pela França. E, se ele obedecesse ao imperador e à França, ele correria o risco de perder suas colônias, principalmente para o Brasil. Então, nesta situação, Dom João resolveu partir para o Brasil e transferir a sede do governo português para o Brasil. E adivinhe quem ofereceu proteção enquanto eles navegavam pelas águas do Atlântico? A poderosíssima Marinha Naval inglesa, a Marinha de Guerra inglesa. Protegido pelos ingleses, aproximadamente 14 mil pessoas partiram de Portugal, chegaram em Brasil no dia 22 de janeiro de 1808, na Bahia. Na Bahia, D. João VI já assinou o decreto de abertura dos portos para as nações amigas. Um mês depois, rumaram para o Rio de Janeiro, onde instalaram a sede do governo. E aí, na charge, vocês observam uma descrição desta situação. Majestade, precisamos partir. Napoleão já está nos invadindo. Quais foram as mudanças provocadas pela vinda da família real? E aí, ao lado, vocês têm um decreto, que foi o decreto da abertura dos povos. Então, decretou-se que as nações amigas poderiam comercializar com o Brasil, especialmente a Inglaterra. A Inglaterra estava passando por uma revolução industrial, já estudamos o que foi essa revolução industrial, e ela precisava ampliar os mercados que lhe fornecessem matérias-primas e que consumissem os seus produtos industrializados. E ter o Brasil como parceiro comercial, através do governo de Portugal, era uma chance dos sonhos, era uma oportunidade maravilhosa, e pressionado pela Inglaterra, D. João VI abriu os portos às nações amigas. Aí uma réplica deste decreto de abertura dos portos. Primeira mudança, portanto, uma das mais importantes do ponto de vista econômico, que prepara o Brasil para a sua independência. Uma segunda mudança foi o fim do monopólio comercial. Com a abertura dos portos, acabou o monopólio comercial, acabou a exclusividade de Portugal na realização do comércio com o Brasil. A figura aí mostra o que é o monopólio comercial.
É basicamente os menores sendo engolidos sucessivamente pelos maiores. Então, nós certamente éramos explorados por Portugal e Portugal também era explorado pela Inglaterra. Este monopólio comercial e o pacto colonial, eles deixam de existir com o decreto de abertura dos portos. Outras mudanças provocadas pela família real foram a montagem de uma estrutura administrativa aqui no Brasil. Lógico, se a sede do governo português foi transferida para cá, era necessário montar uma estrutura administrativa para que isso funcionasse. Então, foram criadas secretarias públicas, foram criados tribunais de justiça, foi criado, olha que interessante, pessoal, o Banco do Brasil, foi liberada a atividade industrial, muito embora as primeiras indústrias tenham sido indústrias de sabão, de vela, de pólvora, foi criada a imprensa régia, foi fundada a Academia Militar da Marinha e o Hospital Militar, foi criada uma fábrica de pólvora, que fazia todo sentido, porque agora Portugal tinha que, a partir do Brasil, se defender de ataques de outras nações. Foi criado o ensino superior no Brasil com a fundação da Escola de Medicina, primeira faculdade surgida no país. Foi criado o Jardim Botânico, e aí vocês têm uma foto desse maravilhoso Jardim Botânico, Dom João VI. Ele era apreciador, né, e posteriormente Dom Pedro I eram apreciadores da natureza, e vivia-se uma época de descobertas científicas relacionadas à natureza. E houve também a criação da Biblioteca Real e da Academia de Belas Artes. Percebam que todas essas mudanças são mudanças significativas, que introduzem uma nova realidade social no Brasil e que, de certa forma, pavimentam os passos para a nossa independência. Muito bem, senhores e senhoras, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta situação de aprendizagem, a vinda da família real e como a vinda da família real preparou o movimento de independência no nosso país. Espero ter ajudado. Qualquer coisa é só me chamar através do WhatsApp para que nós possamos conversar mais sobre esta matéria. Grande abraço. Fique com Deus.